Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos elevar os pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação, pelas infinitas oportunidades de repararmos os nossos erros. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que nos tem concedido, pelo pão material e o pão espiritual. Agradecemos, Pai, pelo nosso querido Mestre Jesus, o nosso guia, o nosso porto seguro. Pedimos, Pai amado, que abençoe o nosso propósito do aprendizado de hoje, que possamos assimilar bem as lições desta noite. Livra-nos, Pai, de todo mal, de toda má influência, que o Senhor nos guarde junto ao teu coração. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre a reencarnação. Em João, no capítulo 3, nós vamos encontrar o seguinte: não te maravilhes de te dizer, necessário vos é nascer de novo. A reencarnação é uma lei divina, é uma doutrina que admite para o homem muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus. É a reencarnação que traz luz para o até então incompreendido problema do ser, do destino e da dor. Então, não foram os espíritas que inventaram a reencarnação. Não. A crença na reencarnação é muito antiga. Vem de muito longe, né? De povos muito antigos, de épocas muito remotas, né? E ao Espiritismo coube apenas a honra de estudá-la, não é mesmo? Então, grandes vultos do passado aceitavam e divulgavam a reencarnação, né? Orígenes, considerado por São Jerônimo como a maior autoridade da Igreja Romana, ele afirma no seu livro dos Princípios o seguinte: as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores. A maneira por que cada um de nós põe os pés na terra quando aqui a portamos é a consequência fatal de como agimos anteriormente no universo. Elevando-se pouco a pouco, os espíritos chegaram a este mundo e a esta ciência. Daí subirão a melhor mundo e chegarão a um estado tal que nada mais terão de ajuntar. E Krishna, no Evangelho da Índia, diz também: eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus só são conhecidos de mim. Vós não conheceis os vossos. Os Vedas, milhares de anos antes do Cristo, difundiam a ideia reencarnacionista, né? Buda também pregava a reencarnação.
E os sacerdotes egípcios ensinavam que as almas inferiores, más, ficavam presas à terra por múltiplos renascimentos. E que as almas virtuosas subiam para as esferas superiores. Olha aí, né? Sócrates, Platão, Pitágoras eram fervorosos crentes das vidas sucessivas. Seus ensinos eram essencialmente reencarnacionistas. Entre os romanos, Virgílio e Ovídio disseminavam os princípios reencarnacionistas. Ovídio dizia: quando minha alma for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento. Olha aí, né? E a figura máxima da humanidade, que é Jesus, pregou também a reencarnação. Algumas vezes de forma velada, né? E de outras com maior clareza. Falando a respeito de Elias, o profeta falecido vários séculos antes, Jesus disse: Elias já veio e não o conhecestes, fazendo os seus discípulos compreenderem que ele se referia a João Batista, que era a reencarnação do profeta Elias, né? E com Nicodemos, quando ele afirma que ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo, né? E em outra oportunidade, Jesus falando sobre a lei de causa e efeito ou sobre o karma, ele disse o seguinte: ninguém sairá da terra sem que pague até o último ceitil, né? Então, do que é que o Cristo estava falando aí? Da reencarnação, né? Então, dessa maneira, nós vemos que o Espiritismo não inventou a reencarnação. Não, a reencarnação é uma lei divina, né? O Espiritismo aceitou a herança de eminentes filósofos, de respeitáveis doutrinas mais antigas, não é? E de Jesus e seus discípulos, né? Sendo confirmada a seu tempo pelos espíritos superiores que vieram, sopraram nos quatro cantos do mundo, trazendo as mensagens em nome do Cristo, não é mesmo? Que está aí os livros da codificação, o livro dos Espíritos, não é mesmo? Então, portanto, a reencarnação é antiquíssima, não é? Conhecida e professada muito, mas muito antes da era cristã. Não é mesmo? É que o ser humano é orgulhoso, não é fato? Então, alguns líderes religiosos, também muito orgulhosos, não aceitavam muito bem a ideia da reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação nos iguala, não é? Nos iguala, não existe isso de eu sou mais, eu sou menos do que o outro. Não, porque hoje o rei pode vir, hoje ele é rei, mas ele pode vir na próxima existência como servo, como vassalo, não é? Hoje o rico e famoso, mas na próxima encarnação ele pode vir como pobre, anônimo, não é? Então é uma bobagem muito grande essas questões de racismo, não é? De questão de cor, de raça, essa é bobagem. Hoje eu estou aqui, sou branca, na próxima eu posso ser negra, posso ser amarela, vermelha, e daí?
Então é uma grande estupidez esse tipo de preconceito, não é mesmo? E a doutrina dos espíritos vem nos esclarecer sobre tudo isso. Então, para que a criatura se aprofunde mais sobre o assunto das reencarnações, é indicado o Livro dos Espíritos, não é? Que tem um capítulo bem explicativo sobre tudo isso. Tá? Então, o fato é que os líderes religiosos de outros tempos, por não aceitarem essa igualdade dos seres humanos, eles então procuraram o quê? Abafar essa doutrina da reencarnação, não é mesmo? Foram colocando ela de lado e foram dando um jeitinho dela desaparecer. Não é fato? Por quê? Ah, mas uma coisa tão antiga, por que só depois, em 1800 e pouco, na época de Kardec, é que foi reaparecer? Né? Porque as criaturas orgulhosas, dos tempos mais remotos, buscaram abafá-la, escondê-la. Mas a verdade não pode ficar escondida, não é? De maneira que os espíritos superiores, em nome de Jesus, veio trazer novamente essa verdade para nós, não é? Então, o Espiritismo apresenta a reencarnação como o único meio de crermos em Deus como um Pai justo e bom, né? Que dá a cada um segundo suas obras e que nenhuma das suas ovelhas se perderá. A reencarnação é a chave, é a fórmula que explica com lógica os porquês da vida, né? Que explica as desigualdades humanas, as desigualdades sociais, econômicas, físicas, raciais, morais e intelectuais. Né? Ah, mas por que aquele ali é tão inteligente e aquele ali é tão estúpido? Precisa ver as encarnações anteriores dessas criaturas. Geralmente, aquela criatura que é mais evoluída moralmente e intelectualmente é porque é um espírito muito antigo, que já viveu mais do que as outras. Né? É uma criatura que já tem uma bagagem reencarnatória muito maior. Né? Como aqui no nosso mundo material, que muitas pessoas que já são mais idosas têm mais sabedoria, não é? Do que os que são mais jovens. Por quê? Olha, porque eles já viveram mais, né? Tem mais conhecimento, tem mais quilômetros rodados, não é? Então, sem a reencarnação, as diferenças, as diversidades deixariam um doloroso ponto de interrogação na nossa consciência, não é mesmo? Iríamos ficar perguntando, mas por quê? Por quê? Né? Por que ela tem que ser assim? Por que isso? Por que comigo? Não é? Então, duvidaríamos, se não fosse a reencarnação, nós duvidaríamos da justiça divina, não é mesmo? E a justiça de Deus, sem a reencarnação, ela seria falha e até bem pior, bem inferior do que a justiça dos homens, não é mesmo? Nós teríamos então um Deus injusto, um Deus parcial, cruel, que beneficia alguns e infelicita
a maioria, né? Então, se assim o fosse, ele não seria Deus. Mas ele é Deus. Ele é Pai de infinita bondade. É Pai justo, é Pai bom. Né? É misericordioso. Então, com a reencarnação, temos uma justiça que não falha, não é? Que reflete a infinita bondade do Pai Criador. Um Deus que perdoa sem tirar do culpado a responsabilidade de reparar seus próprios erros. Um Deus que perdoa, concedendo ao culpado tantas oportunidades quantas forem necessárias para reparar o mal que ele fez. Né? Como diz André Luiz em Os Missionários da Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, receber um corpo nas concessões da reencarnação não é ganhar um barco para a nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Então, não existe isso de recebi um corpo para eu desfrutar. Não, você recebe a concessão de uma nova reencarnação para reparar erros que cometeu, para aprender as lições que você não quis aprender em vida anterior. É a oportunidade de você voltar ao caminho do bem, que muitas vezes, por rebeldia, a criatura se desvia. Não é mesmo? Então, com a reencarnação, temos um Deus que se apresenta no altar da nossa consciência e no templo do nosso coração como um Pai misericordioso e justo. Um Pai carinhoso, um Pai bom, que oferece a todos os seus filhos os mesmos ensejos de redenção através das vidas sucessivas. Neste mundo ou em outros mundos, que são todos moradas da casa do Pai. Aquelas moradas que Jesus nos falou no seu Evangelho. Né? Então, tantas vidas quantas forem necessárias, porque o essencial e o justo é que nenhuma das ovelhas do Pai se perca. Né? Então, para ficar bem claro esse assunto da reencarnação, é preciso deixar claro que o espírito não retrograda, ou seja, nós não vamos reencarnar no corpo de um animal, porque existem algumas crenças que dizem assim, quando eu voltar como um cachorro, como um gato. Não, nosso espírito, quando está em formação, habitamos o reino mineral, depois passamos ao reino vegetal, depois passamos ao reino animal e depois ao reino hominal. E estamos a caminho do reino angelical. Então é assim que funciona, né? É preciso que fique bem claro isso, ok? Então é assim que, sob o impulso fraterno de Jesus, nós vamos caminhando com passos seguros na direção de nossos gloriosos destinos, de vida em vida, em busca da luz, em busca do amor e da perfeição. Muita paz a todos.